Esse é o Cast Sim, o podcast de carreiras da Super Sim. Fala, pessoal. Esse é o Cast Sim, o podcast de carreiras da Super Sim. E para quem está chegando a primeira vez aqui, o objetivo do nosso podcast é trazer pessoas que trabalham com a gente hoje para contar um pouquinho sobre a história delas, sua carreira, um pouco sobre suas áreas e coisas que vocês precisam saber e, quem sabe, possam te ajudar, você, nosso querido ouvinte. E hoje nosso convidado é o Gustavo Molino, nosso Product Manager, que vai contar um pouco da sua história e mais sobre a área de produto para você, PM que está ouvindo a gente, PO ou pessoa que quer entrar na área de produto, saber tudo o que é necessário para ingressar na área e para ter um ótimo trabalho. Molino, obrigada pelo convite, por topar participar. Já começa aí se apresentando para a gente, contando um pouquinho da sua história. Fala, pessoal, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Carol. Então, eu sou um capixaba, sou de Linhares, no norte do Espírito Santo, saí de lá há uns 8 anos, fui estudar em Viçosa, fiz engenharia de produção na UFV, e depois da faculdade, vim para São Paulo, estou trabalhando com tecnologia, né, e produto há 6 anos, venho basicamente do mercado de pagamentos e agora estou aqui do mercado de crédito. Sou uma pessoa, além de ser apaixonado pelo que faz, tento praticar todos os esportes possíveis para tentar manter aí alguma saúde, mas não sou bom em nenhum. Mas a vida está seguindo bem assim. E é isso, acho que uma descrição super breve de quem sou eu. Legal, Molino. Bom, vamos começar falando de carreira, então, já que você já contou um pouquinho aí sobre os seus diversos esportes. O Molino, para quem não sabe, é o nosso barrigudinho aqui na Super Sim, mas um ótimo PM. A gente precisa parar com esse apelido, por favor. Legal. Bom, vamos falar da carreira agora. Molino, a área de produto é algo relativamente novo no mercado. A palavra produto começou a ser dita faz pouco tempo. Conta pra gente qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre essa área e como que foi essa tua decisão de trabalhar com isso, de virar PM. Então, acho que como que isso começou, né? Como eu fiz produção, na engenharia de produção, você, em algumas faculdades, você tem uma matéria de desenvolvimento de produto, mas normalmente a disciplina é voltada para o desenvolvimento de produto manufaturado, né? Posso dizer assim, né? Então você pensa em como que você vai produzir sei lá, uma peça, um liquidificador, algo relacionado à indústria, né? Isso foi assim na minha formação. E aquilo ali já deixa uma pulga atrás da orelha, né? E aí, eu fui uma pessoa sempre muito ligado a negócio, né? Eu queria sempre tinha uma veia empreendedora de, pô, como que a gente consegue ajudar alguém, como a gente consegue resolver um problema, como que a gente consegue criar um negócio. Na faculdade eu vi que fazia parte desse novo movimento de empreendedorismo, a tecnologia é algo inerente, né? Faz parte de empreender, você usar a tecnologia para conseguir atingir, entregar o melhor produto, entregar a melhor solução. Então, quando você vê esses dois mundos se aproximando, foi aí que a área de produtos se formou, né? O que a gente chama hoje de área de produtos, essa interseção entre negócio e tecnologia. Então, surgiu a necessidade de um papel que transita bem entre esses dois mundos, e aí surgiu a área de produto, né? Na minha visão. E como que eu fui apresentado nesse momento? Eu passei um tempo estudando na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, e lá eu fiz uma matéria de empreendedorismo. E nessa matéria tinha um livro-texto que era o o Lean Startup, né, que aqui eu acho que foi traduzido para Startup Enxuta. E ali foi o primeiro momento que eu entendi um pouco de empreendedorismo. No livro não fala exatamente da área de produto, mas ali foi o meu primeiro contato. E em 2017, quando eu entrei no mercado de trabalho, a minha primeira experiência profissional, existia o papel de PO, e foi ali que eu comecei essa jornada entendendo um pouco desse mundo.
Legal. E você falou da questão da tua faculdade, que já tinha uma matéria ali para produto, mas enfim, com um foco totalmente diferente, que foi mais uma questão de olhar para empreendedorismo e a necessidade. E hoje esse é um ponto que a galera levanta muito sobre a questão de não existe uma faculdade para produto. Se eu quero trabalhar com produto, não tem uma graduação que eu posso fazer para isso. Além disso que você falou, que outros cursos que você fez durante o teu processo de aprendizado e para se desenvolver em produto, você olhou e falou, cara, virei PO, é isso que eu quero seguir. Como que você se especializou de fato para ser PM hoje? Hoje a gente até, deixar isso mais para o final da resposta, mas hoje a gente já tem bastante material, informações, cursos para ajudar nessa caminhada, nesse desenvolvimento na área de produto, né? Mas quando eu comecei, eu me desenvolvi muito em negócio, né? Como você constrói um business em si, né? Como você consegue definir objetivos claros, como você define metas, como você avalia um negócio, como você constrói uma empresa sólida, né? E eu estou falando literalmente de resultados desde diários, desde vendas até finanças. Então, eu acredito que é fundamental para uma pessoa de produto entender como uma empresa funciona, quais são as suas principais alavancas e como que essas engrenagens estão conectadas, né? Então, eu comecei a minha formação, né, com esse viés de negócio. E aí, depois, o segundo passo foi voltado à tecnologia. Entender como funciona em uma perspectiva, obviamente, não tão profunda, o que que é isso que a gente chama de tecnologia, né? O que que é um software? Como um software funciona? Quais são os principais elementos de um software? Isso é fundamental porque, cara, a programação hoje, você sendo PO, PM ou qualquer outra profissão no mundo, eu acredito que a programação está se aproximando cada vez mais dessa posição e já é faz parte da nossa vida, o que foi o Excel, o que é ainda o Excel, daqui a pouco a programação está aí para ou substituir ou complementar e por aí vai. Então, depois eu ter uma boa formação em negócio, depois de entender tecnologia, fui para um lado de design, entendi um pouco os princípios básicos de design, de experiência do usuário, como que a gente consegue entender melhor essa mente humana e como ela interage com o seu redor, ao redor, né, do ser humano. Então, depois dessas três formações, aí, quando eu olhei para o lado, já tinha bastante material para ajudar a gente com o produto, né? Que são hoje as principais formações, acho que se não me engano, da Terra, da PM3. Hoje tem bastante curso bom no mercado para ajudar nessa formação, que ajuda a gente agiliza esse processo, né? Então, acho que hoje seria a melhor forma de você dar o primeiro passo, mas eles dão um bom overview, mas eu acredito que os três pilares fundamentais para você se preparar para atuar na área são isso: você ter um profundo conhecimento em negócio, um breve conhecimento em tecnologia e um breve conhecimento em design. Legal, acho que você falou os três principais pilares ali que a gente julga em todo bom PM, né? E olhando para esse teu desenvolvimento e essa profundidade que você foi tomando em cada um desses assuntos, qual deles foi mais difícil? O que você mais quebrou cabeça para conseguir se desenvolver e chegar num estágio ali tranquilo? Minha maior dificuldade foi tecnologia. E aí, quando eu digo que a tecnologia, e na prática, muitos vão entender como codar, né? Você sabe codar ou não sabe codar? Foi entender até onde eu preciso entender isso. Então, assim, em muitos momentos você vê um profissional que quer atuar como PM, falando, cara, agora eu preciso aprender a codar, que senão eu não consigo trabalhar mais. E às vezes o problema não é nem ele saber ou não saber codar, pode ser diversos outros problemas, mas a minha principal dificuldade foi entender esse limiar, entender o que era necessário eu entender de tecnologia, né? Então, quebrei muita cabeça, gastei muito tempo tentando aprender elementos de desenvolvimento de software ou de arquitetura de sistema, que era muito mais profundo do que a necessidade real
desse conhecimento para a execução da minha função. Então, e eu acredito, e ainda é difícil, não tenho certeza se eu encontrei o ponto ótimo, mas aqui que eu me embananei um pouco no início, sabe? Pô, às vezes eu poderia estar me desenvolvendo melhor em outras áreas que fazia mais sentido. Naquele momento eu estava lá tentando aprender a codar. E isso gerou alguns outros problemas em time, porque tem um momento que você acha que você sabe, e aí você gera alguns atritos dentro do time, ou você não sabe, está falando coisa que você não sabe. Então foi aí a minha dificuldade, você chegar ali, sentar do lado do desenvolvedor e não entender aonde está essa linha, cara, se você deveria saber mais, se você não deveria saber menos, se você deveria confiar mais, ou não deveria confiar menos, ali que eu me perdi. Acho que encontrar esse caminho, contei com muito bom desenvolvedor do meu lado, falando, cara, calma, vai até aqui, entende isso aqui, que aí você me ajuda. Então esse foi o principal desafio. Até legal você falar isso, que eu acho que esse problema, ele surgiu muito no mercado há bem pouco tempo atrás, porque foi muito dito e vendido isso. O bom PM, ele entende de tecnologia para ele não ficar vendido para o desenvolvedor. Para ele saber dizer quando o desenvolvedor não está falando, tem mais tempo, preciso de mais tempo, não vai dar para fazer. E a galera acho que perdeu um pouco a mão nesse meio do caminho de tipo, não. Então eu tenho que saber tudo para saber o que o cara está falando, saber quanto tempo, como faz, e não necessariamente precisa dessa profundidade toda, né? Exato, e isso gera um problema, eu vivi um pouco desse problema, principalmente no início, que você às vezes compromete a confiança que você tem com a pessoa que você está trabalhando. Então, ao invés de você ter uma relação de confiança com o tech lead ou com o desenvolvedor que você está trabalhando, você passa a criar um sentimento assim, cara, eu preciso entender do que esse indivíduo está trabalhando, para ver se ele está me enganando ou não, para ver se ele está dando uma previsibilidade correta ou não, o que não é, o PM ele não precisa entender de tecnologia, de programação por isso, não é por aí. Não é para saber se o desenvolvedor está te passando a perna ou não. Você precisa ter uma relação de confiança com ele. O conhecimento em tecnologia, em programação, é relevante para a pessoa de produto, porque você precisa entender do que você está falando. Você está mexendo diretamente com o software. Então você tem que ter uma consciência do que é uma API. Se você não consegue entender a função de uma API, o objetivo dela, o funcionamento básico dela, aí é complicado de você pensar em soluções. Imagina que você trabalha numa empresa onde você precisa de um antifraude, e você, cara, se você não tem um conhecimento, se você tiver um conhecimento básico de tecnologia, você consegue explorar algumas possibilidades, você consegue entender o que uma API de um parceiro retorna ou não retorna sozinho. Você precisa de um desenvolvedor para entender, como que é a integração com tal empresa, o que ela retorna, o que ela me oferece, como que funciona isso. Então, esses elementos, um exemplo aqui, por que é importante entender um pouco de tecnologia, jamais para você validar se o seu time está fazendo o trabalho que eles deveriam estar fazendo ou não. Justíssimo. E entrando na atuação da área de produto e das funções de produto dentro das empresas, teve aí um período recente também que teve esse boom. Todo mundo fala, caralho, agora eu preciso de produto, 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 produto. E aí muita gente acha que produto é a solução, né? Se eu trouxer um PM, acabaram os meus problemas, eu resolvi todos os problemas da empresa. Na tua carreira, você já viu algumas empresas cometendo erros próximas a você com essa relação da construção da área de produto? E se sim, quais erros você viu sendo cometidos? Para a galera aí de casa não cometer também. Eu acho que o grande ponto aqui é você entender, acho que o primeiro passo é a empresa como um todo entender a estrutura dela, né? Como ela organizacionalmente ela funciona, e ver como que uma área de produto pode ajudar, porque acho que não existe uma única saída, na minha visão. Acho que a gente tem diversos exemplos, diversos casos no mercado de como funciona, o que deu certo, o que não deu certo. Então, a primeira reflexão que eu vejo para a empresa é, de fato, olhar para dentro e falar, vamos lá, quais são as principais atividades que eu tenho que fazer aqui,
e até num nível até básico mesmo, sabe? O que que cada um é responsável pelo quê, quais são os pontos de interação entre as áreas, e fazer uma reflexão profunda do tipo, cara, onde o PM vai fazer aqui? Aonde eu estou pensando em produto? Aonde eu estou pensando em solução? Aonde meus recursos de tecnologia estão alocados? Como eu defino como esses recursos são utilizados? Então, fazendo essas perguntas, você consegue entender é, se você está no momento de criar uma equipe de produto, se de repente é, o seu CTO ou o seu head de marketing, seja lá o que for, já não pode assumir esse chapéu, e lógico que tem prós e contras em todos os cenários, mas acho que a primeira avaliação que a empresa tem que fazer é essa, entender como isso vai funcionar organizacionalmente para ela, porque a pior coisa que existe é você trazer uma pessoa de produto dentro de uma empresa e você não ter pensado como isso vai funcionar na estrutura atual que você tem. Isso está comprado pela alta liderança, né? Então, isso eu vejo repetidamente no mercado. Você vê lá, pô, normalmente começa assim, né? Cara, eu acho que tecnologia não está entregando o que deveria estar entregando. Acho que estamos priorizando de forma errada. Cara, nada tem valor. Estamos só entregando código, ou nada entrega no prazo. A gente pede e nunca acontece. Vamos trazer alguém aí joga na internet, né? Quem resolve esse problema? Produto. Aí traz uma pessoa e acha que o problema vai ser resolvido. Não funciona. Então, é muito importante fazer essa reflexão de como vai funcionar com sua estrutura atual, quais são as mudanças que precisam acontecer no curto, médio e longo prazo para essa estrutura ser absorvida pela estrutura atual, como isso vai modificar, para aí sim você de fato começar a, a colher bons frutos. Então, esse eu acho que seria a minha dica para as empresas que estão tentando incorporar uma área de produto dentro da sua organização, da sua estrutura. Boa, justíssimo. E muitas das empresas elas acabam falhando também por elas não entenderem de fato a estrutura de uma área de produto, né? Quais são as responsabilidades, o que cada um deveria fazer para você entender o momento da sua empresa e entender qual profissional você tem que trazer. E pegando esse gancho, eu vejo muitas vezes as empresas confundindo PO com PM. Então, às vezes eu preciso de um PO, de vários POs, eu trago um PM para fazer a função de PO, o cara fica puto, não fica feliz com o que está fazendo, vice-versa. Explica para a gente, Molina, qual que é a diferença principal aí de um PO e de um PM? Se a gente dá alguns passos para trás, a gente entende da onde surgiu essa palavra product owner, product manager, da onde veio isso tudo, né? Da onde começou esse movimento. Então, se a gente voltar, a gente vai chegar no Scrum Guide, que lá, de fato, quando foi construído essa ideia, essa metodologia ágil, tem um papel do Product Owner dentro do Scrum Master, dentro do Scrum Guide. Então, ali que foi a partida, né? Então, a figura do PO ali, ela estava associado a uma pessoa, a um papel, né, que estaria buscando garantir que o time está focando, está colocando os esforços na entrega correta, né? Então, assim, você vai ter diversas atividades para ser feitas, diversos bug, nova funcionalidade, correção, produto novo, você vai ter 1 milhão de tarefas a serem realizadas por um grupo de pessoas, chama de squad, ou outros nomes por aí. Então, o PO, naquele momento, era a pessoa que garantia que a gente estava fazendo as escolhas corretas, e isso estava sendo especificado, definido da forma correta, e por aí vai. Então, e com o passar do tempo, a gente começou a incluir novas funções para o PO, e ele começou a ficar meio sobrecarregado. Então a gente começou a ver em alguns lugares uma pessoa que ela era, colocando em algumas outras palavras, era muito responsável pelo delivery. Então a pessoa recebia um pedido, cara, temos que fazer isso. A pessoa recebia esse pedido, garantia que tudo estava muito bem especificado, garantia que isso estava sendo bem entendido pelo time de desenvolvimento, isso entrava numa esteira de desenvolvimento, ela acompanhava essa esteira de desenvolvimento, garantia que isso estava sendo lançado corretamente, no prazo possível, e que isso, o pós-lançamento tinha um bom acompanhamento e que estava tudo
certo e entregue como combinado, né? E com o passar do tempo, essa pessoa começou a não só olhar para dentro, né, receber um pedido e garantir que certo se entrega, mas ela começou a olhar para fora. Então ela começou a ver, cara, do meu ambiente externo, meus concorrentes, outros times dentro da empresa, então, o que eu deveria estar priorizando? Quais oportunidades eu tenho? Então a gente começou a ter um papel não só de garantir uma entrega, então na parte do delivery, mas começou a ter uma participação maior no discovery. Então, e aí ampliou essa atuação. Então, na minha visão, hoje a gente tem, em geral, eu vejo uma definição, um PO, uma pessoa, um papel que ela olha mais para dentro do time, sabe? Ela garante que, dado uma demanda, essa demanda ela está bem entendida, o porquê dela ser entregue está claro, os requisitos estão bem definidos, ela garante que isso vai entrar numa sprint, ou seja lá qual metodologia ágil está sendo utilizado pelo time, isso vai ser entregue da forma apropriada. E o PM, ele tem um pouco uma atuação mais ampla, ele olha para fora, e não define só, não garante só que vai ser entregue, mas também que as demandas são as mais apropriadas, dadas milhares de demandas que podem existir. Mas é uma discussão extensa. Hoje você consegue ver que não temos, a discussão hoje não é mais só PO e PM, a gente tem Associate PM, a gente tem GPM, a gente, cara, e aí a discussão fica extensa. Então, por isso que, na minha visão, para um candidato, é importante a gente entender qual que é a visão da empresa para produto, como ela se organiza, e aí, cara, para empresa, por empresa, você tenta entender como que vai funcionar cada papel, sabe? Porque cada empresa hoje ainda não existe uma nomenclatura correta, a gente está eu acredito que não vai existir por um bom tempo. Então, entenda como a empresa pensa em produto, entenda a organização da empresa da área de produto, e aí sim você, cara, pergunte mesmo, cara, qual que é a função do PM aqui na visão de vocês? Qual que é a função do PO na visão de vocês? Que aí sim vocês vão conseguir ter uma visão bem clara desses papéis, porque não é algo padronizado e vocês vão encontrar diferentes definições por aí. Legal. Acho que é exatamente isso, né? Dependendo de para qual empresa você for, em qual segmento ela tá, com que tipo de produto ela atua, que tipo de estágio o produto tá, a necessidade vai ser totalmente diferente, né? Exatamente. Legal, Molino. E entrando aí de novo no papo do PM, eu já vi vários e vários artigos falando das principais características do Product Manager, que todo Product Manager deveria ter. Na tua opinião, como PM, o que todo PM deveria ter? Então, assim, eu gosto de dividir em 3 pilares o conhecimento, né, que eu acho que é essencial para um PM. E aí, o primeiro pilar pode ser chamado de produto ou um negócio. Então, quais são os requisitos, quais são as habilidades que o profissional precisa para entender de produto e negócio? O que eu quero dizer com isso? Então, a pessoa entende como funciona um time de vendas? Quais são as alavancas do time de vendas? Que é aquilo que eu disse no início. Então, nessa parte, ele precisa entender como uma empresa funciona, como ela transforma um investimento em centenas, dezenas, milhares de pessoas em lucro. E essa relação ela tem que estar clara, porque eu sei que a pessoa de produto, ela às vezes vê esse mantra do tipo, cara, eu tenho que encontrar a melhor solução para aquela dor de um cliente. Sim, mas isso acontece dentro de uma organização. Então, você precisa entender de negócio, então você precisa entender como o revenue, né, como a sua receita vira caixa. Você precisa entender isso. Então, essa é uma habilidade que, na minha visão, precisa ser desenvolvida por toda pessoa de produto. É muito importante você entender o porquê, né, os impactos do que você está se priorizando, que você está entregando. E isso, para mim, é muito importante. Então,
você precisa ter todos os skills necessários para isso. E como que eu tangibilizo isso? Então, cara, você precisa entender um pouco de negócio geral, né, como que é o estudo da empresa, um pouco de contabilidade até, e quando eu digo um pouco, cara, o básico mesmo, você precisa gastar horas, a fio tentando entender como faz um balanço exatamente, mas a estrutura básica de um balanço você precisa entender, na minha visão. Eh, Conhecimento, skills analíticos para você fazer essa análise bem desses números, então tem que ser um cara relativamente bom com números, que você vai usar desde para entender resultado da empresa, como você vai fazer teste AB, analytics, tudo isso é muito pautado em dados, então você precisa ter um bom skill analítico para analisar essas ferramentas. Então, saindo dessa perspectiva, a gente entra em processo. Então, você precisa ter o conhecimento técnico na área de produto. Isso é muito complicado. Então, assim, hoje você tem dezenas de frameworks para tudo que a gente imaginar, desde a parte de delivery, discovery até delivery. Então, é muito abrangente. Então, aqui, para facilitar a vida de todo mundo, o material que você encontra nessas grandes escolas de produto que a gente conhece hoje, lá estão os principais processos, os principais frameworks que a gente tem que utilizar. Isso é muito importante. A gente tem que ter as ferramentas para executar os processos corretamente. E aqui que eu gostaria de reforçar, são ferramentas, né? Então, a pessoa de produto, ela não tem que ser garantir que todas essas ferramentas são aplicadas, garantir que tudo funcione como diz o artigo tal, o livro tal, ou o curso tal. Você tem que entender quais são as ferramentas disponíveis, você tem que dominar elas e você, uma hora, vai ver qual que é o momento certo, se é apropriado para sua empresa, se faz sentido ou não, ou até mesmo você vai adaptar e vai criar a sua própria. Então, essa faz parte dessa segunda coluna. E a terceira, depois que você já entende bem de negócio, entende bem dos processos, das ferramentas que você tem, o terceiro seria pessoas, eu chamo de pessoas. Então, é fundamental você ter uma boa comunicação, é fundamental você ter um bom relacionamento interpessoal, você ter uma boa leitura de ambiente, leitura de pessoas, porque boa parte do seu trabalho você vai estar buscando consenso. Você vai estar buscando botar 13 pessoas que pensam diferentes na mesma linha. Então, você vai tentar colocar todo mundo pensando num objetivo em comum. Então, o seu trabalho, em geral, é buscar consenso entre stakeholders. E isso, muitas vezes, entre aspas, é político. Então, você tem que ter um bom jogo de cintura. Não adianta. Essa parte de pessoas é muito importante. Apesar de muitas, em geral, não ser uma figura de gestão dentro do time, né? Você não é o gestor do desenvolvedor, do design, mas você tem você é o representante do porquê, né? Você é representante do cliente ali em geral. Então, você conseguir se comunicar bem ali com eles, você ter uma relação positiva com os seus colegas de trabalho ali na squad é fundamental. Não que nas outras profissões não sejam importantes, mas eu vejo que aqui essa, para você conseguir gerenciar bem a relação com os stakeholders e garantir um clima bom dentro da squad para você conseguir fazer entregas fluidas, gerar um ambiente de confiança, o relacionamento interpessoal é fundamental. Então, eu dividiria essas três partes, as principais atribuições que o PM deveria ter. Show demais. Acho que é a explicação mais bem explicada que eu já vi sobre as características de um PM. E agora eu vou puxar a sardinha um pouco aqui para a Super Sim, Molino. Conta para mim, conta para a galera aí, como é que tem sido trabalhar com produto na Super Sim? O que você tem encontrado de desafio? Enfim, conta para a galera como é que tem sido a experiência. Acho que quando eu vim para cá, acho que o principal motivo, o que me chamou a atenção para vir para a Super Sim é o nosso negócio. Eu acho que eu gosto de explicar, começar explicando como é atuar com produto dentro da Super Sim, pelo negócio da Super Sim. Então, a gente tem um baita negócio, acredito que a gente tem um mar de oportunidade ainda, um mercado ainda carente. Então, quando você atua com um produto em um cenário desse, é sensacional. Então, você tem rio muito
não é nem um rio, né? Um mar, um oceano de oportunidade aqui dentro. Então, isso é mágico, esse é o que está brilhando nos meus olhos. Então, a área de produto aqui dentro é nova, isso a gente tem vagas aí abertas aí que a gente vai falar depois. A estrutura é muito nova, a gente ainda está construindo, mas acho que o que, além da oportunidade, como eu falei, é ver como eu disse lá atrás, a Supersim pensou em como a área de produto vai estar relacionado com as outras áreas. Então, a gente ainda, esse processo está acontecendo, mas é um processo muito bem apoiado pela alta gestão da companhia, né? Então, isso é fundamental. Tem muita coisa a ser feita, tem muita coisa a ser feita, isso é super motivador, e saber que você tem desafios a serem realizados, né? Desafios a serem cumpridos, com o apoio da liderança. Então, isso que tá sendo incrível atuar na área de produtos aqui por isso. Business maravilhoso, cheio de oportunidades, cheio de desafios e com apoio. Então, a gente tem aqui um cenário fértil para desenvolvimento de pessoas na área de produto. Show demais. Já fica o convite aí, então. Já já a gente vai falar mais das nossas vagas. Última pergunta, Molino. Queria que você desse uma dica agora para quem quer entrar na área de produto, para quem quer se desenvolver mais na área de produto, usando tua experiência aí como prática, qual que é a principal dica aí do dia para a galera? Serão três, não tem jeito de não ser três. A primeira, entenda de negócio. Cara, eu vejo hoje a gente se apegando muito em alguns frameworks, em diversas metodologias e o que aparece aí pra gente no LinkedIn, no Instagram e por aí vai. Mas entenda que no final do dia você precisa entregar valor para alguém e fazer uma companhia prosperar. Então, é fundamental você entender de negócio. Eu vejo muita gente fazendo produto por produto. Não é esse o caso. Você precisa resolver um problema e você precisa fazer uma companhia prosperar. Afinal, não é a questão de só a companhia prosperar. Você tem, como nosso paciente está chegando a algumas centenas de pessoas, então você tem que garantir que essas pessoas, o dia de amanhã vai ser melhor para elas. Então, isso é a companhia prosperar, né? Então, entenda de negócio, realmente entenda de negócio, não só das ferramentas que a gente usa para desenvolver produto. Segunda dica, entenda de tecnologia. E aí não é só para quem está trabalhando com produto. Tecnologia vai estar cada vez mais próximo da nossa vida. Então, aprenda a programar, comece por Python. Python é fácil, não vai morder vocês. A gente já aprendeu Excel, talvez até seja mais, mais difícil. Aprenda Python, não tenha medo, se jogue. E se você não for entrar em produto, você vai usar isso em algum outro momento da sua vida, em algum outro lugar, vai ser um diferencial para você. Então, entenda de tecnologia. E o terceiro ponto, na parte de experiência, na parte de design, entenda como o ser humano pensa, como o ser humano toma decisão, como ele interage com o seu um ambiente ao redor. Então, economia comportamental é super interessante, ajuda muito. Cara, tem diversos livros simples e com a leitura super fluida sobre design, como que o design interage com o ser humano. Então, esses são os três pontos que eu acredito que são fundamentais para quem quer entrar na área. Quando você tem esse pacote, o resto você vai entender como cada ferramenta vai te ajudar em cada momento e por aí vai. Mas sem isso, você vai ficar batendo cabeça com um papel na mão, desenhando um canvas, por exemplo. Você olha para o canvas e fala, caraca, o que eu preencho nesse quadradinho mesmo? O que eu preencho naquele quadradinho mesmo? E não é isso. Quando você entende essas três partes, você olha para o canvas e fala assim, tá aqui, é por isso que esse quadrado, entendi. Ou não, Canvas não é para mim nesse momento, aquela outra ferramenta é importante para mim agora. Então, tudo fica mais fácil, todas as ferramentas começam a fazer mais sentido ou não. Então, não se apega às ferramentas, se apega a esses três pilares básicos e depois você vai ver como que as ferramentas vão te ajudar ainda mais.
Perfeito, Molino. Cara, muito obrigada pela tua participação. Acho que foi incrível esse podcast, vai ajudar muita gente. Pessoal que chegou até aqui, que escutou a gente, que gostou do Molino, temos vagas abertas. Estamos com 2 vagas de PM abertas aqui para trabalhar na SuperSim. A gente vai deixar o link aqui para vocês para poderem se inscrever. Vem trabalhar com o Molino, juro que ele é legal, vai poder ensinar milhões de esportes para vocês e ensinar a construir um robô. Então, estão mais que convidados a trabalhar com a gente na SuperSim. Molino, valeu por aceitar o convite. Obrigado pelo convite, obrigado pela paciência, pessoal. E é isso, a SuperSim está aqui esperando vocês. Garanto para vocês que desafio não falta, espaço para crescimento não falta. Estamos ainda no começo, o começo já está muito bom e os próximos anos serão ainda melhores e conto com vários de vocês aqui dentro para fazer isso acontecer. Beleza? Obrigado. Valeu, galera. Até o próximo podcast.